Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, às perguntas realizadas por Allan Kardec aos espíritos mensageiros de Jesus. Trazendo para nós, já estamos na segunda parte, finalizando os últimos tópicos da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje vamos estudar o tópico os convulsionários. Acompanhe comigo. É a pergunta 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Ou seja, as pessoas que têm espasmos, reflexos incondicionais, que não tomam ciência do que estão produzindo em termos de movimentação motora, sem o seu controle, os espíritos interferem, agem também nesse momento? E os espíritos respondem que sim. E muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, o fenômeno existe, é acompanhado da intervenção do magnetismo, da ação da vontade, do pensamento, do psiquismo, da psicosfera, da aura do espírito desencarnado, conectando-se ao perispírito do encarnado, promovendo esse fenômeno. Porém, em função dessa condição alarmante, exaltada, de movimentação fora de controle, acaba sendo motivo de uso do charlatanismo, ou seja, pessoas que querem se aproveitar do sobrenatural, da ideia do terror, da imposição da educação pelo medo, e criam esses recursos para atraírem curiosos. É aí que o charlatanismo entra. E Kardec fez a subpergunta A: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Ou seja, o mundo espiritual é portador de diversos níveis de características de personalidades de espíritos. Quais são os espíritos? Qual é a condição deles? O nível de elevação moral que se dispõe a realizar essa intervenção provocando esses fenômenos? E os espíritos respondem que é de nível pouco elevado. Supõe-se que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Então, os espíritos superiores que aprenderam a amar, a servir, a vibrar no bem, a serem servidores fiéis do Evangelho do Cristo, não vão realizar propostas como estas. Então, não nos permitamos a nenhuma sujeição de atração, de curiosidade, ou julgarmos que ali existe uma intervenção sobrenatural, facilitadora, em nenhum sentido para as nossas vidas, porque são espíritos de elevação baixa. Questão 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários, dos que sofrem de crises nervosas? Allan Kardec aqui está fazendo uma pergunta particular, que existem registros de muitas pessoas ao mesmo tempo sofrerem desse fenômeno. Como isso pode suceder subitamente? E os espíritos respondem que é um efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente. Em certos casos, não estão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendam isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Aqui existe um fato singular que ocorreu na Europa com pessoas que dançaram horas e dias sem parar até desencarnar. Então, é um registro de simpatia, de concorrência mútua, de predisposições de um grupo que acabam sendo envolvidas por esses reflexos de magnetismo por compensação da vida desregrada que levaram. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferece o sonambulismo e o magnetismo.
tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores, por simpatia e etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então, aqui Allan Kardec está fazendo uma comparação com o sonambulismo e o magnetismo que faz com que haja conexão, semelhança de comportamento psíquico. Isso também vai acontecer por simpatia, por sintonia entre os convulsionados, que são não só magnetizadores, mas também são magnetizados inconscientemente. Então, uma via de mão dupla de conexão que estabelece a formação desse fenômeno de tais pessoas predispostas a ele. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Então, no momento de apresentação desse fenômeno, alguns convulsionários apresentam insensibilidade física. Qual é a origem disso? E os espíritos respondem: em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Então, o magnetismo tem um efeito semelhante à medicação. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Então, nesse estado de êxtase, perde-se a sensibilidade nervosa. Disse-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve? Então, os espíritos não só nos respondem, como também nos ajudam a compreender didaticamente. E quando nós temos um interesse, quando usamos a vontade, não existe tempo, não existe sono, não existe insatisfação, nós não vemos a hora passar. Nos dedicamos de coração, porque estabelecemos a vida de espírito acima das necessidades materiais. O mesmo acontece com a insensibilidade física dos convulsionários. Passam a ter uma vida de espírito e o corpo fica isento de sensibilidade. Contribuição de Allan Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em caso de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, se não admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, Allan Kardec está nos ensinando que uma intervenção de autoridade que estabelece a causa secundária da ação do movimento dos convulsionários, estabelece aqui uma dispersão da conexão, mas que não teria procedência se ela fosse direta e espontânea. Então, quando nós tiramos do foco essa receptividade, somos senhores do nosso corpo e rompemos com essa conexão.
Então, todo o processo de conexão, todo o início da intervenção da influência dos espíritos, ela sempre encontra respaldo e receptividade em nós mesmos. Nós podemos trabalhar e recondicionar essas conexões e nos libertarmos desses processos. Então, como nós somos senhores de nós mesmos, como o corpo que ora temos por empréstimos, ele pertence à ação das nossas funções motoras, dos nossos recursos, da nossa escolha e vontade, nós podemos estabelecer esse estado de consciência e nos mantermos inerentes, nos mantermos de forma incontestavelmente sem a receptividade desse controle, refratários a esse controle, graças ao uso da nossa vontade, do foco, do propósito que queremos estabelecer. Se esse propósito é o Evangelho, são as diretrizes dos ensinamentos do Cristo, associados à prática do bem e o esforço constante pela reforma íntima e educação do espírito, nós estaremos muito menos sujeitos a ser enganados e estabelecer conexões dessa natureza. Vamos continuar estudando esses recursos libertadores de nossas vidas, que são a chave do entendimento do Evangelho do Cristo para todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.